pode continuar assim. Opa, boa noite Marília, boa noite toda a nossa região. Estamos chegando com mais uma edição do Seu Marília Agora, aqui na sua TV Sol. Como vai você, tudo bem? Obrigado por sua companhia, estamos chegando, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu bater um papo aqui com essa aqui. Tá me assistindo aí? É? Está ligando? Tá ligadinho aí? É? Obrigado por sua companhia, obrigado por sua participação. Seja bem-vindo. Será que ele está assistindo hoje? Eu vou falar de você hoje. Né? Você fica nervoso quando eu falo de você. Falo aquilo que todo mundo esconde. Todo mundo que você compra com seu dinheiro roubado da população, você faz os esquemas, né? Vou te entregar, jacaré. Porque o bom de bico, ele morre pela boca. Já vou contar um pouquinho das novas, para quem não está atualizado da tua situação, tá bom? Cadeia é o que eu desejo, do fundo do meu coração para você. Que quem rouba merenda, merece cana. Vamos começando com o nosso programa Marília Agora, aqui para você na sua TV Sol. Estamos aqui com toda a nossa equipe preparada. Você pode interagir junto conosco, WhatsApp 991686700. Também participe através do Facebook /Marília Agora. Junto conosco também o Twitter @Marília Agora. E você pode participar junto conosco do falapovotvsol@gmail.com. Vamos começando o nosso Marília Agora, meu filho, com Bruno Brigatti na central de áudio. Atos Guerra, junto conosco também, trazendo todos os seus destaques e na nossa TriCaster. E hoje o nosso Marília Agora vai relembrar as memórias, né? Aliás, esse programa foi bastante citado em uma fala de um político caçado aqui na cidade de Marília, que ele acha que engana alguém. É, meu filho, aqui não. Aqui o seu dinheiro não compra, aqui o seu dinheiro não entra e aqui a gente fala a verdade. A gente vai começando com a primeira, falando aqui inclusive de uma condenação que veio por parte da Justiça. Sabe por que eles ficam nervosos com o Fábio Conde? Principalmente esses políticos de longa data, eles ficam nervosos, né? Eles ficam incomodados comigo, sabe por quê? Porque a gente fala as verdades. Aquela verdade que ninguém fala. Os que queriam até muitas vezes falar, mas não falam porque não podem, porque são pagos ou são comprados. E já falei isso muitas vezes, né? Muitas vezes tudo isso sendo sustentado com recurso público, porque é você quem paga. É você quem está me assistindo, infelizmente, quem paga essa palhaçada. E a gente vai falar um pouco de uma das verdades que tanto incomoda. Mostra. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral rejeitou na terça-feira, dia 12, os embargos de declaração impetrados pela defesa do deputado estadual e ex-prefeito de Marília, Abelardo Camarinha, em processo que condenou o político à perda do mandato e dos votos na eleição de 2014. É importante falar que esse político continua caçado e apesar dele chegar aqui na cidade com muitas bravatas e mentiras políticas, estamos falando hoje em todos os veículos de comunicação, grande parte deles a gente sabe da história, aqui inclusive, né, do porquê não aparecem os verdadeiros donos, a gente não sabe quem que é o real, é em jornal que eles atuam, emissora de TV, jornal falado. Meu filho, de 2 semanas pra cá começou uma série de ataques, né? Eles estão com tudo, mas a gente vai relembrar a população quem é cada uma dessas figuras aqui da cidade de Marília. E vamos falar desse dinheiro. Ô, cascateiro, você vai devolver o dinheiro público que você usurpou quando? Eu quero saber quando você vai devolver os mais de 11 milhões que você já foi condenado pela Justiça. Condenado. Você é uma pessoa condenada na Justiça. Sabe por que eles ficam bravos, os 5 Fábio Conde? Porque não tem um rabinho, rapaz. Não tem mesmo. É sem rabo, porque você vai lá na Justiça, eu posso puxar minha capivara lá, tem nada. Eu faço desafio. Mas, e aí, caçado? Quando a gente puxa a sua capivara, a gente acha isso, ó, mostra. Após a ação do Ministério Público Federal, a 2ª Vara Federal de Marília condenou o ex-prefeito do município José Abelardo Guimarães Camarinha e José Luiz Dátilo, ex-secretário municipal de Obras Públicas, por atos de improbidade administrativa.
A série de condenações continua. É importante que a gente venha trazer esse trabalho de elucidação e esse trabalho que fala já de ações já judiciais, já julgadas, sentenciadas, ou seja, nem é investigação. Isso daí já é consolidado, isso realmente aconteceu. E aí essas pessoas tentam dissuadir, enganar a opinião pública com mentiras e aqui inclusive condenações. E não para. É uma condenação atrás da outra. Tem mais uma? Mostra. O atual secretário da Saúde de Marília, Hélio Benetti, que havia sido indiciado pelo crime de tortura, foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, além de pagamento de multa e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, pelo prazo de 1 ano e 2 meses. A única coisa que eu quero saber, Marília tem um secretário aqui de saúde que é foragido da justiça? Porque se ele foi condenado, até o momento não teve uma prisão, ele é foragido. Não é? E além de já ter sido condenado, ou seja, foragido, que já foi condenado à prisão, o despacho aqui, inclusive judicial, fala dessa condenação, ou seja, tem que ser executada logo a contento e logo depois, além de ser executada, eu quero saber, é aqui a cidade de Marília onde que nós temos um secretário condenado à prisão? Lembrando que o processo que motivou ele à prisão foi um processo de tortura. A gente vai relembrar essa história já também. É bom que a gente atualiza tudo hoje. Esse assunto deu o que falar ontem na sessão da Câmara Municipal. Teatro também? Poxa! Só que estão reclamando que acabou o dinheiro. Vamos entender um pouco essa história, Rafael dos Santos? Mostra! Segundo a Prefeitura de Marília, o Teatro Municipal Valdir Silveira de Melo finalmente será reaberto para a população. Fechado desde 2009 por problemas na estrutura do telhado, o prédio público foi reformado mediante liberação de R$2 milhões pelo governo do estado de São Paulo. Bem, o governo que inclusive eles tanto atacam, né? Agora começaram a atacar até o governador do estado de São Paulo. E o pior, falam que são líderes na Assembleia Legislativa ainda, mentirosos. É uma quadrilha organizada que está no poder. E é importante que a gente fale numa linguagem bem transparente para a gente saber quem que é quem, cada pessoa, suas condenações, porque a bravata é muito grande, a mentira é intensa. Aqui, inclusive, dois jornais aqui, melhor dizendo, aqui na cidade, estão sendo usados desde a última semana para ataques eleitorais. E é mantido tudo para esse povo aí, ó. Por todos eles, pessoas condenadas, que não têm nenhuma reputação ilibada, que são uma vergonha para a sociedade marinense, são pessoas que se acham no direito de julgar e querer fazer apontamento de qualquer pessoa. A gente vai mostrar quem que é quem. A matéria que a gente tinha anunciado, inclusive, a respeito das finanças do município, não deu tempo de ficar pronta e amanhã a gente vai mostrar a realidade. Se eu vi uma conversa aí mentirosa falando que as contas que o município está saneado, que tudo foi pago, amanhã a gente vai provar com fala das próprias autoridades, secretários técnicos da Fazenda, que semana passada rasgaram a situação onde está o município. O próximo prefeito da cidade de Marília vai encontrar um verdadeiro caos nas finanças e a gente vai explicar tudo isso para você amanhã. Vou torcer para dar tempo de entrar a matéria aqui, inclusive sobre a frase do presidente Temer, né? Não pense em crise de trabalho. Eles ficam aí falando mal do governo, eles ficam tentando, sabe, intimidar. É uma mentira. A gente tem que trabalhar. A nossa cidade é feita de muita gente que trabalha. Tudo isso para convencer e tentar argumentar a população. E já a gente vai tentar ver se exibe essa outra também. E hoje vai ter um clipe especial para eles. Verdade? Então mostra! Chega! Mostra tudo não, depois a gente mostra, né? Ficam incomodados conosco, né? Eita, programinha bom, só porque aqui não tem dinheiro público, aqui não tem recurso público, aqui não tem proprietário de fachada. As empresas aí de mídia que servem esse grupo, tá na hora da gente começar a lavar roupa suja. E vamos mostrar, e roupa suja a gente se lava em casa. Vamos ver quem que é uma dessas figuras que estão vindo a público aqui em Marília tentando lubridiar a população. Você vai conhecer um pouco do histórico de cada uma. Daqui a pouco aqui no seu Marília Agora. Corta e avisa, meu filho. Tá no ar o nosso programa. Quando
uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Dê asas à sua imaginação, dê um toque verde em sua vida. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Chega! Eu vou falar, ó, uma coisa que eu aprendi em casa. Para você falar de alguém, você tem que ter conduta ilibada. Será que esse povo já ouviu falar que é conduta ilibada? Uma reputação ilibada, sem histórico? Será que alguém já ouviu falar? Não! Vamos lembrar um pouquinho quem é quem aqui para a gente saber se essas pessoas vão ter crédito ainda de chegar e querer palpitar qualquer assunto que seja diante da mídia de Marília. Marília agora ele chegou, para quem não sabe, nosso programa é muito parecido com aquele, o Pingo nos Is, né, da Jovem Pan de São Paulo, porque infelizmente daqui a Jovem Pan aqui de Marília, para quem não sabe, faz parte de um complexo, né, que defende um grupo político aí há 30 anos e faz parte. Você vê pela tendência que é tomada pelos apresentadores de lá e que, inclusive, há 2 semanas estão com uma série de ataques, né? É, meu filho, tem cada história. Ixi. Bem, o que não apresentaram até agora, quem são os proprietários da Rádio Jovem Pan? Quem são os proprietários reais do complexo CMN, incluindo Rádio Dirceu Diário, Jornal Diário e o Bom Dia de quem que é? Falam inclusive de outro canal de televisão do outro lado da rua, aqui inclusive a Rede Marília de Comunicação, TV Marília. Quem que é o verdadeiro dono? Quem que é o verdadeiro dono? Por que esses grupos de comunicação, há algumas semanas, principalmente, têm vindo a público e para decidir ataques? Uma série de ataques de mentiras, calúnias, difamações, mentindo para a população de Marília. Está na hora da gente desfrunchar e mostrar realmente a caixa preta e quem dirige cada um desses veículos. É importante colocar que todas esses meios de comunicação, que inclusive a gente citou, agora foram que geraram
um processo de cassação. Nós estamos falando da pessoa do senhor José Abelardo Guimarães Camarinha, deputado cassado, que foi eleito pela região de Marília, cassado, ele que foi inclusive cassado aqui por um voto do tribunal 6-0. 6-0. E depois esse senhor, através da bravata política, as pessoas, os grupos de mídia que ele financia, porque a acusação, inclusive, que cassou os direitos políticos dele, que cassou o mandato dessa pessoa, todas essas ações foram motivadas na justiça e com a comprovação que esse senhor, ele utiliza dos meios de imprensa, inclusive, para fazer uma farra eleitoral. Isso já aconteceu em 2012, onde um político aqui da cidade, que está, nesse momento, em um mandato interino, está sendo prefeito interino, inclusive por causa que foi cassado do mesmo uso desses veículos de imprensa, e ele vive de recursos na justiça. Não porque ele é uma pessoa boa, não porque ele é uma pessoa santa, não porque não tem um histórico já, inclusive, até de desvio de recursos de merenda. Tem muita coisa que esse senhor apronta. Só que boa parte das condenações que vem contra essa pessoa que eu estou falando, vem depois de quando? Na justiça comum. Vem depois de 20 anos e as pessoas não sabem. Depois que passa 20 anos do fato inicial para o fato decorrido, ele pode até ser condenado no final, mas não há aplicação de pena. Porque houve o percurso de prazo, ou seja, a justiça ela considera que é causa extinta. Então ele é condenado, mas não é penalizado. É assim que funciona. E isso que é importante que fique bem claro para algumas pessoas que estão ouvindo aqui, inclusive a público na cidade de Marília, como o rei da ética, rei da moral, rei da transparência, principalmente para criticar o governo estadual. Aliás, governo que o pouco que Marília recebeu nos últimos tempos aqui de recursos, recebeu do governo do estado, do governador Geraldo Alckmin, pelo prestígio aqui, inclusive, com a cidade de Marília, que o elegeu com alta votação. É um respeito que Geraldo Alckmin tem com a população. Agora, o grupo político, aqui inclusive, que esse senhor comanda, está fazendo ataques diretos à pessoa do governador. São ataques diretos a pessoas que, inclusive, os incomodam politicamente. Prováveis candidatos, eles começam a atacar todo mundo. Eles começam a atacar. Incomodou eles começam a atacar. E aí, no meio desses ataques, começaram a falar de um programa aqui de nossa TV e começaram a falar desse apresentador que vos fala. Só que eu abro, e já fiz isso aqui uma vez e vou fazer de novo, eu abro todo o meu sigilo fiscal, telefônico, contábil, coloco minha vida à transparência para todo mundo. Eu não tenho um processo, uma condenação, aliás, jamais sequer foi citado em um inquérito criminal. Condenado. O senhor não tem conduta nenhuma, nem um pouco de respeito para chegar diante do público de Marília e se achar como um coronel que manda. Esse tempo do seu coronelismo acabou. Chega! Você vem com as suas bravatas e tenta enganar a população, mas é importante saber que as pessoas saibam quem que é quem. A gente vai mostrar um pouco do histórico recente do senhor José Abelardo Guimarães Camarinha. Põe na tela. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral rejeitou na terça-feira, dia 12, os embargos de declaração impetrados pela defesa do deputado estadual e ex-prefeito de Marília, Abelardo Camarinha, em processo que condenou o político à perda do mandato e dos votos na eleição de 2014. O próximo passo do parlamentar é um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. A derrota de Camarinha nos tribunais foi unânime, por 6-0. Segundo Joaquim Barbosa, nesse tipo de caso, onde os desembargadores têm o mesmo parecer sobre o julgamento na segunda instância, geralmente a decisão na instância superior é mantida. Quando a pessoa é condenada em duas instâncias, os fatos pelos quais ela é condenada se tornam indiscutíveis. A última instância não pode mais discutir fato. Ora, se você tem uma pessoa
condenado nessas condições, por fatos que não podem mais ser discutidos judicialmente, por que permitir que essa pessoa possa concorrer a um cargo eletivo? O Brasil é o país dos conchavos, né? O país onde tudo se resolve na base da amizade. Eu não suporto essa história de o sujeito ficar, né, escolhendo palavrinhas muito gentis, para fazer algo... Ironias? Não, fazer algo inaceitável. Na semana passada, Camarinha foi condenado pelo Ministério Público Federal a devolver 11 milhões de reais aos cofres públicos. Em outro processo, no mês de fevereiro, o político foi condenado por improbidade administrativa na terceira instância e teve os direitos políticos suspensos por 8 anos. O processo foi considerado trânsito em julgado, quando não existem mais recursos. O parlamentar ainda foi colocado pelo Tribunal de Contas do Estado na lista de políticos com a ficha suja. É esse histórico que quer vir falar de gente de bem que quer trabalhar sério pela população? É isso? É esse lixo? É esse lixo público que quer vir aqui dar lição de moral, e falar em nome de Deus, falar em nome de igreja? Tinha que ter vergonha. O senhor tinha que ter um pouco de vergonha na cara antes do senhor colocar gente de bem sob jugo. E, acima de tudo, honrar com a justiça. Respeitar a justiça. O senhor pegou e foi fazer pregações aí nos veículos de comunicação que inclusive geraram essa condenação. Para quem não sabe, por que ele foi condenado? Ele foi condenado na justiça pelo uso da máquina estrutural de comunicação de Marília. Para quem não sabe, grande parte das emissoras de Marília ou é dirigida por ele ou está sob influência de pessoas que são laranjas. Vou dar alguns exemplos aqui para quem não sabe. Aqui a Rádio Jovem Pan, que está sob direção do senhor Giroto Filho, a Rádio Jovem Pan atende os interesses do senhor Abelardo, inclusive com o repasse de verbas públicas. A Rádio Jovem Pan foi uma das mais beneficiadas, enquanto o senhor Abelardo Camarinha estava lá em Brasília com dinheiro público. Sou eu e você quem pagamos com os nossos impostos para que o seu Giroto Filho pegue verba pública e vá lá e desfira ataques públicos contra a população e contra pessoas de bem. Somos nós que pagamos aquela palhaçada que eles fazem lá. Sabia que você paga? É você! Não é investidor, é você quem paga. São dados públicos de transparência que estão aqui, inclusive, no site do Congresso Nacional, que podem ser checados por qualquer pessoa de bem. Outro veículo que foi bastante beneficiado com recursos públicos, o Complexo CMN, incluindo o Jornal Diário, Rádio Dirceu, Rádio Diário. A Rádio Clube de Veracruz, para quem não sabe, Rádio 950, é de propriedade desse senhor parlamentar. Ele comete crime que, primeiro, a lei determina que aqui agentes políticos não possam ser proprietários de veículos de comunicação. Está no nome pessoal. Está no nome pessoal. Pode entrar no site do Ministério das Comunicações, essa informação é pública. Então, esse arremedo de veículos de mídia, ao seu uso e bel prazer, sempre nessa época política começam a atacar pessoas de bem e qualquer pessoa que possa o quê? Representar risco no interesse político dessas pessoas. Daí vem me falar uma pessoa que nasceu lá em Oswaldo Cruz, que veio aqui para Marília, e se tem uma coisa que ele é tão fora de Marília quanto é ele. Somos dois nascidos. Esse senhor que vai para a tela para ficar fazendo acusações infundadas contra jornalista, eu faço um desafio público. Vamos abrir a caixa preta aí? Vamos abrir nossas finanças aí, ó, Santa Cruzense? Vamos abrir nossas finanças?
Que tal a gente mostrar nosso patrimônio? Eu sou assalariado, tenho minha folha de pagamento, recebo em dia. Algo, aliás, que nos 13 anos que, inclusive, passei pelos seus grupos de comunicação, não pude ter, que era a dignidade, aqui, inclusive, mínima de um pagamento em dia. E é o que as pessoas que, inclusive, trabalham nesses veículos de comunicação, como Rádio 950, Rádio Diário, Rádio Dirceu, Jornal Diário, Editora de Marília, eles não têm a dignidade de um pagamento em dia. Receber, sabe? Funcionários em depressão, fundo de garantia, tem lá quase 20 anos sem pagar. Sem contar também do grupo participante, que é a Rede Marília de Comunicação, tanto o jornal Correio Marilhense, você se lembra? Aquele jornal foi adquirido pelo Diário. Os funcionários do Correio foram todos mandados embora. E quem que era o Laranja? Quem cuidava lá? Família Alpino, que dirige a TV Marília. E dirigiu o Correio Marilhense. O Correio Marilhense quebrou e os funcionários até hoje estão sem receber dinheiro dos pagamentos. Sabe como que eles ficam ricos? Eles tiram dos pobres, com recursos desviados, com verba pública que vem para cá, que vem para lá. Depois, essas pessoas que, inclusive, construíram um dos maiores complexos de comunicação de toda a região, lógico que vai pôr o nome dele direto, não põe o nome de Laranja. Os processos já indicaram isso, inclusive com a confissão, no caso aí da CNN, recentemente, com a confissão direta de um dos envolvidos, que inclusive rendeu diretamente a cassação aqui do prefeito municipal, que é interino. São todas as pessoas que não têm nenhum caráter ilibado, que querem vir a público enganar, dissuadir. São mamadores de verba pública. Quando falta remédio no posto de saúde, você acha que falta por quê? Quando não tem uma alimentação digna de qualidade, não tem por quê. São pessoas que não medem escrúpulos e para atender aos seus interesses políticos eles fazem de tudo. Agora eu quero chamar essa atenção, esse senhor que gosta de chamar os outros de gordo, é sempre aquele velho discurso, né? Nós contra eles, nós somos os melhores, vocês são os piores, nós somos os certos, vocês separam a cidade. Vocês querem destruir vidas, famílias. Aliás, vocês não medem consequências com nenhuma pessoa que está na sua frente. Vocês tiram de pobre. Cadê o pagamento do pessoal da Proseg, que até hoje não recebeu as suas verbas? Cadê o pagamento da Proseg? Por que tem atraso ali da verba da gota de leite, que paga os agentes da saúde da família? E os patrulheiros estão recebendo em dia? Uma série de irregularidades, a gente cansa de receber mensagens aqui todo dia. Cansa de ter reclamações, de ter uma cidade abandonada, cheia de buracos. Vocês colocaram aqui a cidade nos buracos, encheram a cidade de Marília de dívidas. Inclusive, amanhã a gente vai provar isso com a fala, sabe de quem que nós vamos provar com a fala? Dos próprios secretários de Finanças e Fazenda que vieram a público e falou, vai ter que acabar com a farra, vai ter que acabar com o gasto de 5 milhões com propaganda, sem ter origem definida, não há explicação para onde que vai o dinheiro público. Vocês fazem essa farra com o dinheiro da cidade de Marília, as pessoas padecem lá na ponta e depois querem passar de anjos. Eu quero saber, seu deputado caçado, seu safado caçado, você é um caçado pela justiça. Eu quero saber onde foram parar os 11 milhões. O senhor falou que foi o ex-prefeito Bugarelli que não fez. Mentira! Mentira! A justiça te condenou, cabra safado. A justiça te condenou. Você roubou aquele recurso que estava ali e para resolver o quê? Falta d'água para o povo lá da Zona Norte. Depois vem parecer como um bom samaritano, querendo fazer citações bíblicas. Se tem um diabo encarnado em alguém, é na tua pessoa. Põe na tela, mostra a condenação dele. Após a ação do Ministério Público Federal, a 2ª Vara Federal de Marília condenou o ex-prefeito do município José Abelardo Guimarães Camarinha e José Luiz Dátilo, ex-secretário municipal de Obras Públicas, por atos de improbidade administrativa.
Os réus deverão devolver mais de 11 milhões de reais aos cofres públicos. Na gestão do ex-prefeito, a União, por meio da Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Marília, celebraram 5 contratos de repasses para que o município executasse ações relativas ao programa Morar Melhor. Entre os contratos, estava prevista a construção da barragem do córrego de Ribeirão dos Índios, sistema de captação, adução e estação de tratamento de água. Apesar dos recursos federais terem sido repassados ao município para a execução das obras, elas não foram concluídas. Por conta desses fatos, cerca de 60 mil pessoas que moram na zona norte de Marília constantemente sofrem com o problema da falta de água. Segundo a sentença do juiz federal, os autos demonstram que apenas 30% da obra foi executada, embora os recursos tenham sido repassados integralmente ao município. O magistrado afirma que o pagamento por obra incompleta significa, sem maiores explicações, pagamento a mais, pagamento indevido. Marins explica ainda que, segundo a lei, as provas colhidas nos autos comprovam a imputação realizada pelo autor, pois em inspeções in loco, constataram-se irregularidades que refletiam a malservação de verbas públicas, mormente porque a obra foi paralisada, acarretando, além do prejuízo à União, a privação do município das obras de implantação e melhoria do sistema de fornecimento de água, não se tratando de mera falha administrativa, mas ato de improbidade. Para o juiz, a atitude dos réus prejudicou gravemente a população da Zona Norte de Marília, que sofre constantemente com a falta de água. A falta de água é muito duro. O que mais faz... A água fazendo falta, a água é tudo pra gente, né? Não dá para cozinhar, não dá para lavar a louça, não dá para tomar banho, né? A gente sempre pega a água da chuva ou acumula água nos latão para poder usar quando falta. Além do valor a ser devolvido ao erário, Abelardo Camarinha e José Dátilo terão seus direitos políticos suspensos por 5 anos e estarão proibidos de contratar com o poder público pelo mesmo período. O ex-prefeito também deverá pagar multa de R$1 milhão ao município de Marília e o ex-secretário o valor de R$500 mil. Essa é a terceira condenação de Camarinha em 2016. No dia 28 de janeiro, o político foi condenado em segunda instância por 6-0. A votação ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral. A condenação foi por uso indevido dos meios de comunicação. Camarinha acabou tendo a sua candidatura cassada. Porém, o parlamentar entrou com uma liminar e recorreu à terceira instância. Por essa razão, continua a exercer o mandato até que o TSE dê o parecer final. No dia 15 de fevereiro, mais uma vez o parlamentar foi condenado, dessa vez em última instância. Camarinha foi incluso na relação de políticos e servidores públicos que são responsáveis por contas julgadas irregulares, transitadas em julgado, ou seja, que não cabem mais recursos. Tal condenação também por improbidade administrativa. Por conta disso, o parlamentar foi colocado de vez na lista dos políticos com a ficha suja do Tribunal de Contas do Estado e teve os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Eu acho que o que eles roubaram da gente, para devolver esse dinheiro para nós tínhamos que ficar pelo menos uns 2 anos sem pagar conta de água e luz. Ter isso gratuito para nós termos esse dinheiro de volta, porque dinheiro vivo nós não vamos ver nunca mais. Perfeito. O dinheiro que eles roubaram nunca mais nós vamos ver, porque já está na conta deles e ninguém tira. Não tem ninguém para tirar, não tem ninguém que faça justiça nesse Brasil. Marília está acabado. Enquanto estiver aí no poder, Marília não vai crescer nunca. São pessoas que tratam a cidade como que se fosse o próprio quintal. Estão nem aí para a justiça, estão nem aí para a ação do Ministério Público, estão nem aí para as ações da Justiça do Trabalho. Aliás, eu quero saber, eles tiram dos menores. Por que que a Justiça do Trabalho não visita lá essas empresas que eu falei até agora, inclusive motivaram essa condenação? Eu quero que a Justiça do Trabalho vá lá no Jornal Diário, eu quero que a Justiça do Trabalho vá lá na Rádio Eceu, lá na Rádio Diário. Por que que não pagam os funcionários em dia? Lá
sabe o cúmulo tão grande. Aliás, o Ministério Público esteve lá fazendo um fecha esses dias, né? Tô sabendo, lógico que eu sei, tô sabendo de tudo. Fez um fecha, foi um corre-corre para tentar lubridiar os fiscais, só que a autuação aconteceu. E o pior de tudo, para ter todas essas vantagens, recursos e dinheiro sempre sai do menor, sempre sai do bolso do mais pobre, daquele que mais necessita. É o discurso que continua, sempre de ódio. E aí chega em época de eleição, começa tudo de novo. E por que esses senhores vão? É que nem eu falei, se utilizam de artifícios da justiça, se utilizam através de defesa, ficam recursando, protelando judicialmente. Para quem não sabe o que é isso, é protelar. Ficam utilizando todas as esferas e opções judiciais. E aí essas pessoas, na hora que chega o momento da condenação, eles são condenados, mas não são penalizados pela justiça. E aí o ciclo se repete. Por isso que é importante que você saiba de cada um, de cada ato. E o nosso programa tem esse compromisso. Por isso que eles têm ódio do Fábio Conte. Por isso que ele gera tanto ódio, tanta raiva. E os discursos de preconceito, falando contra o gordinho, contra gordo. Ah, meu filho, sou com muito orgulho. Queria ter feito uma cirurgia bariátrica. Aliás, o senhor pode me falar de onde você tirou dinheiro para fazer a sua cirurgia bariátrica que você fez? Ué, ele fez, Ele pode fazer, por que a gente não pode? Ah, é verdade, está faltando dinheiro no SUS para fazer ali o tratamento para a população que precisa. São mais de 30 anos de um histórico de corrupção, de histórias que se repetem, a falta de transparência, porque inclusive eu gostaria de saber por que o governo municipal não abre aqui, inclusive, aqui toda a transparência com relação a veículos de comunicação, quanto cada empresa de comunicação aqui de Marília recebeu de dinheiro público, que foram mais de 5 milhões em 3 anos e meio de governo. Abram as contas, tenham transparência. Vocês não fazem isso porque vocês sabem que na hora que as contas vierem à tona e as pessoas começarem a ver os relatórios, vai ver a mutreta, a matata, a mutreta, né? A mamata. Por que um comercial e uma TV local, vocês chegam a pagar quase R$250 por inserção? Por que vocês não falam a verdade? Toda essa farra é paga com dinheiro público. Toda farra é paga com dinheiro do povo. E assim, a Manto, a Rádio Jovem Pan tem agido assim já há 2 semanas, com ataques a todo mundo. Assim tem agido as outras emissoras de rádio, onde o conteúdo é multiplicado à exaustão, repetido à exaustão. Porque uma verdade, eles são a favor aquela velha tônica, que uma mentira repetida à exaustão vira uma verdade. Por isso que a gente não coaduna com essas ações, por isso que a gente aqui mostra o outro lado. O nosso compromisso é com a população de Marília, não é com o político corrupto, caçado, inclusive que tem que paga o erário público. A série de condenações não param. E todo mundo que cerca esse grupo tem passagem lá, tem a famosa capivara. Uma das mais recentes, envolvendo um dos principais secretários do governo municipal, chamou atenção e foi debatido na Câmara Municipal nessa segunda-feira. Roda. O atual secretário da Saúde de Marília, Hélio Benetti, que havia sido indiciado pelo crime de tortura, foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, além de pagamento de multa e a inabilitação para o exercício de qualquer função pública, pelo prazo de 1 ano e 2 meses. A condenação se refere aos crimes de abuso de autoridade e coação. Hélio Benetti e outras 3 pessoas, Jair Dias de Oliveira Filho, Carlos Roberto Valdenebre Silva e Paulo Roberto Vieira da Costa, foram acusados de retirar à força de 15 a 17 moradores de rua de Marília. Segundo as denúncias, os agentes públicos colocaram os moradores dentro de um veículo da prefeitura, os levaram até um ônibus e deixaram essas pessoas sozinhas e sem qualquer tipo de auxílio no trevo da cidade de Ibitinga. Aqueles que ofereceram resistência foram tratados de maneira agressiva e colocados à força no veículo
veículo da prefeitura, inclusive com um aparelho de choque sendo utilizado como arma pelos agressores. O secretário de Assistência Social na época, Hélio Benetti, foi o comandante da ação. Um pedido de habeas corpus dos advogados de Hélio Benetti chegou a ser recusado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, o mesmo pedido foi encaminhado ao STJ e parcialmente foi aceito. Para o Ministério Público, o objetivo dos agentes públicos era livrar-se dessas pessoas. O pessoal passou e falou que era para levar para Fumares. Eu falei que eu não ia, que sou morador de rua, mas sou da cidade. Você não é obrigado a ir. Aí até então ontem já arrancou um negócio em preto, dando um choque nos moleques. Esse culpado tem que ser punido por conta desse fato negativo que aconteceu, que denigre a imagem da cidade, que é ruim, que fica uma imagem como se as pessoas responsáveis em promover o bem da sociedade, né, estivesse trabalhando no sentido contrário disso. Ou seja, a pessoa ganha, no caso do secretário do Bem-Estar Social, ganha para promover o bem, estaria trabalhando no contrário disso. Eu venho falar um pouquinho também sobre o caso que ocorreu nessa cidade em 29 de abril de 2013, que foi a violência contra os irmãos de rua de nossa cidade. Que nessa gestão vai ficar marcado pro resto das nossas vidas o que fizeram naquela noite com os irmãos de rua em nossa cidade. Uma data que precisamos esquecer, mas antes de esquecermos, é necessário a apuração e a responsabilidade de quem cometeu essa atrocidade com esses nossos irmãos de rua, já sem dignidade alguma, pessoas totalmente desencontradas e sem estrutura familiar que perambulavam por nossa cidade. Porque eles queriam? Creio que não. Ninguém quer viver na rua, ninguém quer viver sem família, ninguém quer viver sem um lar. Aquele que passa por uma situação dessa, só quem passa para sentir o abandono e a falta de dignidade de viver debaixo de uma marquise. E o que mais nos entristeceu naquela oportunidade foi saber do fato que ocorreu com os irmãos de rua. Porque falar da questão pública e administrativa, isso vai ser uma marca que vai ficar aí para essa administração desse fato que ocorreu. E o mais triste que foi por agentes públicos, que foi com pessoas públicas. E o pior ainda é que foi comandado por um secretário do governo. Sabemos que esse processo pode ter recurso ainda. Os que foram aqui condenados em primeira instância, eles ainda podem recorrer, tanto o secretário como os outros servidores podem recorrer. Mas essa primeira instância, eles já foram condenados. O secretário na época, foi o secretário de assistência, que hoje é o atual secretário de saúde, que comandou essa atrocidade contra os nossos irmãos de rua. Aqui eu quero parabenizar o Dr. Cláudio Roberto Perassoli, que foi o advogado que procurou defender esses nossos irmãos de rua e provar à justiça de que houve aquela agressão e que eles sofreram tais agressões, até choque sofreram, para que eles deixassem a cidade. E se não bastasse, foram colocados em uma condução
e abandonados no trevo de Bitinga. E que quando foi noticiado isso, foi uma coisa inacreditável. Nós temos que ouvir e imaginar se aquilo tudo era verdade. Aí transcorreu a via de justiça, algumas coisas em segredo de justiça, e você não conseguia ter de fato a verdade desses fatos. Que em nenhum momento chegou a divulgação através dos jornais que pertencem ao grupo que administra a cidade aí, tanto rádio como jornais que pertencem a esse grupo que administra a cidade, em momento algum teceu algum comentário a respeito desse crime que foi feito com os irmãos de rua, principalmente em saber que são agentes públicos que cometeu essa atrocidade. E pior, pessoas que se dizem cristãos, que participam e comungam desse Cristo, participam da Igreja Católica, Apostólica Romana. Todos envolvidos nesse episódio são pessoas que se diz participante da igreja, que recebe a Eucaristia, mas que participam de pastorais. Pior, trabalham dentro da área da assistência social e que cometeram essa atrocidade. E que foi transitado. E o juiz Luiz Augusto Esteves de Mello proferiu a sentença para esses que foram condenados. Mesmo que uma pena leve que foi dada a esses transgressores da lei, que violentamente fizeram isso com os irmãos de rua, e que comungam, recebem a Eucaristia na igreja, deverão receber a pena, não só da lei dos homens, que a lei dos homens já vem sendo cumprida. E mais uma vez eu quero parabenizar a Justiça, que em primeira instância declarou a culpa desses agentes públicos que cometeram essa atrocidade com nossos irmãos de rua. Por isso que a gente não pode se deixar enganar. A gente tem que saber quem que é quem nessa cidade e saber as realidades. É por isso que eles vão para canal de televisão, difamam a honra, por isso que eles atacam o apresentador, falam de um gordão. Eu faço o desafio, apresente algum processo contra a minha pessoa. O senhor falou que eu saí fugido de outra cidade, então o senhor saiu lá de Santa Cruz, do Rio Pardo também. O senhor não está lá? Eu faço o desafio, mostra uma condenação minha na justiça. Mostra algum processo que eu tenho na justiça. Por que você não mostra? Por que você não mostra por que eu fui? Você não prova. Mentiroso e irresponsável com a população. São mais de 30 anos de uma responsabilidade de uma mentira. Mas eu não faço parte dessa mentira. Não tenho rabo com você. Por isso que você fica tão irado quando as verdades vêm à tona e quando a gente conta quem você é. Do mesmo modo que a Xuxa preparou um filme especial para as crianças, Xuxa só para os baixinhos, aqui na TV Sol. Eu tenho a honra de apresentar no Marília Agora, Fábio Conte, só para eles, os políticos caçados e condenados de Marília. Roda! Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Quatro elefantes incomodam muito mais.
elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. 9 elefantes incomodam muita gente. 10 elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais. E é pro povo dessa cidade que eu bato continência, com todo respeito. Vamos à luta, Marília. Tô com vocês. Ó, hashtag elefante com orgulho. Conto com você nas redes sociais. E dá-lhe gongo nessa cambada de safada aí. Vocês não vão ficar enganando o povo aqui não, rapaz. Cambada, safados. Ó, e pode fazer bullying porque vai mostrar a natureza deles. Vai mostrar a natureza deles. É aquele discurso nós contra eles. Ele discrimina gordo, discrimina todo mundo. É o que ele sabe fazer. Ele nem respeita as religiões, ele não respeita ninguém. Tinha que ter vergonha, tá? Tinha que ter vergonha. Não fica escondendo o chifre e o rabo não, viu, filho do diabo? Mostra a tua cara aí, eu sei quem que você é, safado. Para de roubar dos pobres, para de roubar de quem tem menos. Paga aí o pessoal aí das empresas de comunicação. Nem para isso você tem vergonha, depois quer vir julgar os outros aqui. Que safado. É um safado, um ladrão. Tiago Oliveira. Boa noite, vamos lá, boa noite, meu amigo. Gostou da dança do elefante? Você me desculpa, eu tenho que dar risada, viu? É, por favor. Precisa de vez em quando dar uma chacoalhada no bambuzal, porque quando o nego começa a abusar demais, vão acabar com essa história. Se vier marrudo aí, gaga. Vamos ver quem que é marrudo então. Quem encrenca, ele vai ter encrenca então. Cada dia, cada condenação, cada coisa que tiver, a gente vai mostrar. Não tem dó não. Mostrar aqui, ó, pichar ele para a cidade inteira, para todo mundo saber, ó, todos esses dados que eu dei são transparentes, abertos, estão na justiça, qualquer um pode entrar aí no Poder Judiciário e ter acesso às informações, aqui ninguém mentiu em nenhuma vírgula. E se eu falo o que eu falo com prova. Safados. Tiago Oliveira. Conte, vamos falar agora do setor policial. Foram poucas as ocorrências registradas nas últimas horas. A mais grave vem de Jafa, que fica aqui pertinho de Marília, cerca de 15 quilômetros de Marília, onde uma aposentada, Maria Aparecida Chaves da Silva, de 69 anos, teve 70% do seu corpo queimado após um acidente doméstico que aconteceu na noite do último domingo, dia 29. De acordo com as informações da polícia, a dona Maria ela estaria deitada sobre a sua cama, ela que era portadora do mal de Alzheimer. A sua filha teria a coberto com alguns cobertores porque estava muito frio durante a noite e ao sair do quarto, a idosa tentou acender um cigarro, um momento que acabou por acidente incendiando o próprio cobertor. Ela foi socorrida até a UPA lá de Garça, porém após 12 horas dentro da unidade hospitalar não resistiu e acabou vindo a óbito. O enterro foi realizado hoje à tarde, por volta da 1h, ali no cemitério de Jafa. Conte, fica o alerta, né, Conte, para esses acidentes envolvendo fogos e idosos, né? Principalmente nesse período do ano e tem muita gente, até pela necessidade, Thiago. Você acredita que hoje em dia a gente tem gente que usa lamparina, que muitas vezes não tem o gás, não tem energia elétrica, tem que utilizar ali de fogo para se aquecer nesse inverno e isso acaba sendo um fator perigoso. Então, todo cuidado é pouco. Apesar desse caso ter sido cigarro, mas sim com orientação, né? Com certeza, Conte. Agora, ainda falando de Marília, agora a gente vai estar falando de diversas apreensões, diversas operações que a Polícia Ambiental realizou nos últimos 5 dias que antecederam o feriado de Corpus Christi. Põe na tela para a gente ver. Foram mais de 50 pássaros que estavam em local confinado sem autorização do órgão ambiental competente em diversas regiões aqui da cidade de Marília. Ao todo, Conte, em multas que foram repassadas para os responsáveis por esses animais, foram cerca de R$86 mil pelo crime aí de estar mantendo animal silvestre em cativeiro sem a autorização da justiça. Para a gente estar fechando a página policial aqui do Marília
Marília agora de hoje, como eu já disse, foram poucas as ocorrências. A gente vai estar trazendo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal do feriado Corpus Christi, que eles fizeram uma operação, e agora eu vou trazer os números aqui da BR-153 de Marília e também na região. De acordo com a nota da polícia, foram cerca de 460 motoristas autuados por excesso de velocidade, 71 ultrapassagens proibidas foram registradas, 4 motoristas ainda foram autuados por dirigir sob efeito de substância alcoólica, Conte. O caso mais impressionante vem ali da região, foi próximo a Ourinhos. Um Audi com placas de Santa Cruz do Rio Pardo passou a quase 211 km por hora ali pela rodovia. Pode abrir aqui a tela para a gente ver, inclusive, a imagem que mostra o radar, o flagrante do radar da polícia. Foram 211 km por hora, uma condutora, Conte, que estava com 2 crianças dentro do veículo. Ela cruzou ali um trecho com 100 km do limite de velocidade a 211 km por hora, um flagrante de irresponsabilidade. Ela foi multada, foi abordada e agora vai ter que amargar aí uma multa pesada e provavelmente, Conte, por base nessa infração, vai estar perdendo ali sua carteira, né? Que coisa, tá aí, né? Tá aí, que coisa, né? É uma falta de respeito, né? Não só para a vida dela, para os filhos, para todos os usuários da rodovia. É terrível, é terrível. Tiago Oliveira, muito obrigado, meu amigo. Conte, boa noite. Boa noite. Boa noite. E vamos torcer que o clima siga calmo, assim, porque quando o policial fica calmo, com certeza, é muito bom para a cidade. Tomara que fique calmo, assim, tranquilo. Tá aí. Então, o Tiago Oliveira, a gente está indo embora. Amanhã eu vou trazer aqui no nosso programa, sabe o que eu vou falar amanhã? Amanhã eu vou pegar e vou falar a respeito das contas públicas. Para quem não sabe, o próximo gestor de Marília, a próxima administração que for eleita, vai receber uma dívida multimilionária. Aquela conversa de propaganda, que inclusive aquele slogan que criou, que falou, a propaganda que é paga com 5 milhões, que você pagou, aquele slogan que fala casa arrumada, entrega de obras, é mentiroso. A gente vai provar com a fala dos próprios secretários que escarnuncharam as contas da prefeitura e falaram, vai ter corte na educação e vai ter corte na saúde para a população, para poder pagar aqui, inclusive, as contas, porque senão vai parar tudo. Que coisa terrível, viu? Tá aí, a gente vai trazer esse assunto amanhã. Vamos falar dessa demora da entrega do Tiago, desse teatro. O Tiago tá aqui. Desse teatro. É porque eu tô bem gripado, né, Tiago? É doido. E aí, esclarecer. Aqui não tem rabo preso mesmo, meu filho. E aqui é elefante sem rabo, mas um elefantinho que é muito querido e é muito amigo da população. Hashtag elefante com orgulho e hashtag político corrupto na cadeia. Esse é o meu desejo. E pra gente ir embora, dá pra exibir de novo o clipe? Então vambora com ele. O Fábio Conte incomoda muita gente e vamos incomodar cada vez mais. Vamos acabar com essa farra, Marília. Põe na tela! Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam muito mais. 5 elefantes incomodam muita gente. 6 elefantes incomodam muito mais. 7 elefantes incomodam muita gente. 8 elefantes incomodam muito mais. 9 elefantes incomodam muita gente. 10 elefantes incomodam muito mais. Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim.